Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma Entrevista Primaz e, como sempre, patrocinados pelo Grupo 3T e pela Cedro Mineração. E hoje nós estamos aqui com dois convidados importantíssimos para o cenário do esporte aqui de Mariana, que é o Isaac Lucas Vitor, e a Ana Maria Souza, que são integrantes da equipe de handball de Mariana, e foram classificadas para a fase semifinal do Campeonato Mineiro Júnior de Handball de 2026. Então, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e pela disponibilidade de vocês. A gente que agradece. Bom, primeiramente, eu acho que a gente tem que perguntar o que é a dúvida de todo mundo que está assistindo, todos os seus fãs. Que é, como que vocês iniciaram no esporte? De onde que vocês conheceram o handball? Como que começou tudo isso? Como que foi isso para vocês? Começando. A minha família tem já pessoas que jogam handball, meu tio e minha mãe. Só que eu nunca nem sabia que era handball. Eu via minha mãe treinar, jogar assim, de vez em quando a amiga dela, meu tio também, só que eu nunca tive interesse. Eu fazia outros esportes, eu nunca tive muito interesse no handball. Aí uma amiga minha me chamou para ir jogar, porque a prima dela jogava. E a gente foi, e minha mãe também estava incentivando, porque ela gosta, minha família toda gosta. E aí a gente foi, gostamos, até eu e ela até hoje jogamos, e eu não consegui mais sair, eu não consigo mais, eu acho, viver sem praticar um esporte, principalmente handball. E você falou que você mudou para uma escola, não foi? A gente estava conversando antes, por causa do handball. Sim, a escola que eu estudo hoje joga muito, sabe? Ganha vai para jogos escolares de Minas Gerais. E tinha muita gente do meu time que estudava naquela escola. E eu nunca tinha jogado jogos escolares, porque eu estudava numa escola que não jogava. Aí eu fiquei doida para ir para a escola para jogar jogos escolares, porque a gente viaja para micro, regional, super animada, e eu fui para essa escola para jogar. Que bom! E você, Isaac, como que foi esse Eu início? comecei na escola do meu bairro para completar o time dos Jogos Escolares de Minas Gerais, que eles iam jogar, só que eu nunca pratiquei nenhum tipo de esporte. Aí eu fui para completar mesmo para ganhar nota. Aí, depois que eu comecei a ver como é que o handball era em si, sair de casa, ver como as coisas eram no esporte, eu comecei a gostar muito do handball. Aí eu não parei de praticar o handball, comecei a treinar nos treinos da arena e tô até hoje. E como que vocês encontraram a arena? Como que vocês iniciaram no time, na equipe? Como que foi isso? Como que foi? Essa é a pergunta que eu quero muito saber, na verdade. Como que foi a primeira vitória de vocês? O que vocês sentiram? Assim? Vai começar? Agora começa. Eu encontrei os treinos através de uma professora de educação física minha do ensino fundamental. Ela me passou os horários e falou para eu ir lá começar a treinar por causa dos jogos escolares mesmo. Aí eu fui e comecei a treinar. Minha primeira vitória foi a seletiva dos jogos escolares com a minha escola lá do meu bairro, do Rosário. Foi incrível. Eu, como não jogava, eu estava no banco, mas foi a primeira vitória que alavancou tudo. Tipo, eu quero um dia estar lá dentro da quadra, jogando, ganhando para quem estiver do lado de fora. Foi muito incrível, uma sensação inexplicável. E, tipo assim, a primeira vitória, a primeira medalha que eu tive. Então, uma sensação muito gratificante para mim. Imagina, é de pensar que, tipo assim, de estar lá dentro da quadra e estar conseguindo aquele título, né? Então, Que loucura. E pra você, como foi? A minha primeira vitória foi. Eu também estava no banco, igual ele. Eu estava super animada, porque eu tinha começado a treinar, e pouco tempo depois eu tinha um campeonato, porque a gente foi para o branco para jogar. Então, a primeira Copa Livre Hand, se eu não me engano, e a gente já ganhou outras que já tiveram. Mas aí a gente foi, eu estava super animada, e tipo, uns 2 treinos antes, eu torci meu pé. E eu tive que ficar no banco o jogo todo, porque eu estava machucada. Aí eu fiquei meio mal de não ter jogado, porque eu estava super animada para jogar, mas eu fiquei feliz também de ter ganhado, foi a primeira medalha que eu ganhei. Aí agora eu pendurei lá no meu quarto, é super legal.
E foi isso. Aí vocês estão agora com um quarto, então, cheio de medalhas, cheio de Sim. medalhas. Eu tenho uma parede que tem uma gradezinha cheia de medalha, né? Que tudo! Meu tio, eu comentei com você que minha família joga, né? Meu tio, ele fez pra mim um muralzinho com os negócios de pendurar medalha, porque quando eu era pequena eu via um dele que ele tinha e achava muito legal, ficava doido com a medalha dele. Ele fez igual pra mim, quando eu comecei a ganhar. Que legal! Que legal! E tem alguma medalha de vocês que tem um significado mais especial, talvez, de um jogo que foi muito emocionante, assim? Eu acho que a medalha que foi essa última que a gente ganhou do Mineiro, pra mim também foi muito especial, porque foi um mineiro que eu participei bastante, sabe? Joguei todos os jogos, consegui ganhar meio que prêmios individuais, sabe, e tal. Aí eu fiquei muito feliz. Só que um que eu fiquei muito feliz foi no primeiro Genk que eu joguei, a gente foi pra regional, e nenhuma escola, né, há muito tempo, não tinha ganhado nenhuma medalha na regional. Aí, o meu primeiro Genk, que a gente viajou, a gente foi lá e ganhou uma medalha de terceiro lugar, mas era muito difícil. Era muito difícil ganhar uma medalha regional e a gente ganhou, fiquei super E feliz. vocês conseguiram, que lindo! E ela tá lá pendurada, tá? Você tem alguma? Eu tenho. A minha medalha que eu tenho mais afeto por ela é a medalha do meu terceiro lugar no Mineiro Cadete do ano passado. Porque eu já jogo faz muito tempo. E sempre a gente entrava na mesma competição, sempre no Mineiro Cadete, eu nunca conseguia ganhar. Sempre ficava em último, ficava em último, ficava em último. Aí, ano passado, eu entrei numa equipe que tava até forte. Aí eu entrei de titular, tava jogando o jogo, todos os jogos, fiz um monte de gol. E foi minha primeira medalha do Mineiro, do Campeonato Mineiro. Aí, pra mim, foi incrível aquilo, porque eu tentava, Não dava. conseguia. Tentava, não conseguia. Aí quando eu consegui, nossa, foi um alívio. Nossa, graças a Deus eu ganhei. Eu acho que é aquele tipo de coisa que você tá indo pra dormir, aí você lembra do momento e você fica tipo assim, nossa, Eu tô que feliz foda. dessa medalha. Mostra pra gente, mostra ali pra câmera, essa câmera é aquela ali. Ela é de ouro, ela é da Zonal ainda. A da Faculdade é mais bonita. Espero que a gente ganhe. Essa é a da semifinal agora que vocês... Essa é da primeira fase. Da primeira Da fase. primeira fase. A gente foi campeão masculino. A gente ficou em segundo. Mas foi classificado, não sei se bom. É isso que importa. Não, é pra cima, foguete não dá ré, não. É isso. Uma coisa que eu também quero saber de vocês, assim, antes da gente entrar, eu acho que nos detalhes dos jogos, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a dinâmica do handball, que eu acho que para um leigo, assim, que às vezes vê na TV ou vê, assim, de fora, talvez tenha uma, sei lá, eu acho que é muito violento, que não sei, talvez seja realmente. Ou que é um pouco mais lento do que, sei lá, o futebol. Queria que vocês comentassem essa dinâmica, como que é para vocês que jogam o handball, o esporte em si. Eu acho que o handball é bem mais rápido do que o futebol. Porque cada segundo conta, cada segundo importa. E em questão de violência, eu não vou negar que é um pouco de violência, porque é muito contato. É porradaria toda hora. Então, o handball é intensidade o tempo todo. Principalmente para quem joga o jogo todo, é muito corrido. Igual você pode ver uns jogos que tem mais de 40 gols, e são 30 minutos, 2 tempos de 30 minutos. Então, cada minuto, ou você tá defendendo, e se você for atacar lá e errar, você já tem que voltar correndo para defender. Você não pode ficar lamentando que você errou. Tá caindo por aí, não tá caindo por aí. Você tem que voltar logo para defender, porque senão o outro time vai fazer gol. E o tempo todo, você não E pode uma coisa parar. que tem no futebol, que não tem no handball, é as comemorações de gol. Se você fazer o gol e ficar comemorando, você vai perder na defesa. Você vai ter um a menos na defesa. Então, no handball, a gente faz o gol e corre pra defesa, porque senão você vai tomar um gol. Não dá tempo, né? É fazer o gol ali e depois já... Se você bobear, o outro time sai rápido e já faz outro gol. Que loucura! Tem que ficar pensando em muita coisa, então, durante o jogo, né? É uma correria, né? Imagino. E aqui, falando nisso, como que foi o preparativo de vocês? Como que foi a dinâmica de treinos, assim, pra essa fase do campeonato que aconteceu aqui em Mariana? Como que aconteceu isso pra vocês? A gente tá sempre treinando, né? A gente não para. Desde que a gente começou, a gente tá lá treinando. Toda segunda, quarta, sexta, a gente treina de noite. Aí, a gente continuou, né? Treinando, sem parar.
E é resultado disso, né? E aqui, tem algum, sei lá, algum estudo das equipes adversárias que vocês precisam fazer? A gente não precisa. É bom fazer, Aham. sempre é bom fazer. A gente, no masculino, gosta muito disso. Igual, o jogo nosso mineiro do primeiro dia era o último jogo. Tinham duas equipes que a gente ia enfrentar, que tinha um jogo antes do nosso. A gente sempre gosta de ir mais cedo para poder ver essas equipes jogando, para ver como mais ou menos vai ser nos próximos dias. Então a gente sempre tá, tipo assim, olhando, aquele ali, ele faz um arremesso de fora muito bom, então a gente tem que marcar ele. Aquele ali tem uma finta muito boa, então a gente tem que ficar de olho nele. Aquele ali é rápido. Então a gente sempre tá de olho nas outras Aham. equipes para Ver com quem que ter tem uma que ter, noção. tomar cuidado, assim, né? prestar atenção. Porque o time todo no handball, o time todo é ofensivo, querendo ou não. Os amadores normalmente são um pouco mais, mas você tá todo mundo lá, esperto. Se você bobear, entendeu? Calma. E vocês têm... Você falou que você era o quê? Pivô? Pivô e ponta. Pivô e ponta. E você? Eu sou armadora, mas me colocar no jogo. E vocês se descobriram, assim, nessas posições? Ou foi algo que foi falado pra vocês? Vocês vão fazer isso aqui. Ou vocês foram se descobrindo, se entendendo onde que era melhor pra Eu vocês? comecei de pivô porque falaram para eu ir de pivô. Aham. Porque não era uma posição que exigia muito velocidade, porque eu não era muito rápido. Depois eu fui me descobrindo na ponta. Agora eu jogo nessas posições tranquilamente. Show! Eu comecei a jogar na ponta. A maioria começa a jogar na ponta porque é um pouco mais... Eu não quero dizer que é mais fácil, mas você não tá ali no meio, sabe? Você não tem que comandar muito o jogo. Aí eu comecei na ponta, só que eu gostava muito de ir pra frente, fazer gol e tal. Daquele ataque todo, Aí né? eu mudei pra armação, porque eu gosto de ir pra frente. E a armação tem um pouco mais oportunidade, Aham. sabe? Sei. De ir fintar. Tanto o pivô, assim, quanto a armação, eles ficam mais ou menos aonde ali na O quadra? pivô fica no meio do defesa, Aham. do adversário. Entendi. E o armador fica no meio. No meio. O armador, Tem a ponta Tem a nas quadra. extremidades da quadra Isso. e o armador fica do lado da ponta. Entendi. Aí tem o centro, 2 armadores e as 2 pontas nas extremidades. Entendi. Loucura. Não, mano, tem que pensar em muita coisa jogando esporte. Que loucura, mano. E aqui, você falou que você tá com quantos anos? tô com 17. 17, Eu você? também. E vocês jogam há? Eu jogo há 5 anos. 5x4. Loucura, loucura, loucura. E vocês pretendem, tipo assim, tem alguma questão de ir pra fora? Você tem um sonho assim de Tem ir pra um fora? sonho de ir pra fora, fazer teste e ir embora. Embora, né? Viver do handball. Aham. Eu não tanto. Eu penso nisso às vezes, porque deve ser muito legal. Eu gosto muito de jogar. Aham. Mas eu também sou mais quieta na minha casa. Eu acho que eu não consegui sair da minha casa. Então, deu uma chave de Aham. é difícil. É Mas jogando e treinando. eu sei que isso é muito legal. É que é uma vida um pouco muito agitada, né? Viver assim de um esporte. Cada hora você tá num canto jogando pra um time, enfim. Agora eu quero fazer aqui uma pergunta pros dois, mas eu acho que vou começar com você. Como que pra você e para suas colegas vocês foram se sentindo ao longo da competição? E vocês foram o quê? Já ganhando ali o primeiro jogo contra Itaiomi, né? Foi de quê? De 25-13. Olhando aqui as minhas anotações. Parabéns pra vocês. E ali já deu pra sentir que vocês iam conseguir vencer aquela primeira etapa, ser campeões da etapa ou não? Não, a gente estava confiante, porque nosso time estava bom e a gente jogava junto já, muito bem, se conhece, a gente estava confiante. Mas eu não conhecia nenhum dos outros 2 times, não tinha ideia de como ia ser. O time do Itaiomi eu já tinha jogado contra essas meninas. Aí eu já conhecia e tinha uma ideia de como era. Tava confiante em ganhar. Mas quando a gente ganhou, o mesmo nervosismo para outro jogo. É mais um jogo, tem mais 2 jogos, a gente tem que ganhar. Não tem essa de, já tá ganhando. Não dá pra ficar contando com E quem. handball é meio incerto, entendeu? Porque os nossos times não estavam melhores do que eu achei que estavam melhor do que os outros, mas não tanto, sabe? Não é uma diferença tão grande. Então a gente tem que se dedicar, porque se a gente der bobeira, o time passa aqui. Muitas vezes o time ele perde, às vezes, pelo ego, né? De achar que tá ganho Exatamente. e aí ficar solto ali, folgadinho e vai lá e Tem perde. muito. E pra você, qual que tá sendo a sensação ali desse campeonato, dessa etapa? Como foi tudo pra você vendo no masculino?
foi uma etapa que eu já sabia que ia ser difícil, porque mineiro é sempre assim, é sempre muito intensidade, os jogos são sempre muito difíceis. No primeiro jogo, a gente não conhecia a equipe de São Gonçalo eu já conhecia, de Santa Maria de Itabira, eu também já tinha uma noção mais ou menos. Mas a de Itaiumi eu não conhecia, então a gente estava meio com receio, porque a gente não sabia quem poderia vir. E tem o Campeonato Mineiro também tem os enxertos, que você pode pedir atletas de outros times. Aí, com a vitória do primeiro jogo, a gente ficou mais confiante. Eu estava confiante que a gente ia ser campeão, porque queria muito isso, a nossa equipe estava muito forte. Não entrando no jogo, tipo assim, esse jogo tá ganho, mas, tipo, dá para ganhar. E por todos os jogos a gente deu o nosso máximo, mas a gente acabou perdendo para a equipe que foi campeã de São Gonçalo do Rio Abaixo. Mas é isso, a gente foi até onde deu. A gente vai tentando, vocês vão tentando o máximo que pode, assim. Eu acho que o esporte é realmente muito previsível. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte: quando vem pessoas de esporte, assim, aqui na Primaz, uma coisa que eles comentam muito é de como, às vezes, na derrota, você consegue aprender mais do que ganhando. Assim. Vocês têm também essa perspectiva? Como que é isso pra vocês? Tipo assim, se você perdeu, você vê os seus erros. E você ganhou, tipo assim, às vezes você não olha muito pros seus erros, você vê o que você acertou. Quando você perde, você olha tudo que você errou, aí você aprende, não, tem que melhorar nisso aqui. Aí eu aprendo muito mais perdendo do que ganhando. Vai ver nas falhas, né? Igual eu tinha falado, que ele nunca tinha ganhado no mineiro, quando ele vai com a vontade. Quem não tem costume, não ganha sempre, você chega querendo ganhar. Entendeu? Você chega querendo mesmo ser melhor. Não, total. A pessoa ela vai com uma garra diferente, né? Não é? E aqui? Vocês foram pra rodada final, né? Com a perspectiva de vocês da equipe feminina ganhar a etapa. E a necessidade de uma vitória da equipe masculina, né? Pra garantir essa passagem pra semifinal. Bateu aquele nervosismo, assim, uma espécie, sei lá, de frio na barriga? Como que foi lidar com essa ansiedade, assim, impor talvez esse ritmo de jogo que seria bom pra vocês, né? Assim, teve essa ansiedade? Como que foi pra vocês? Eu fiquei ansiosa, principalmente que é uma categoria acima da nossa. Eu fiquei bem nervosa, tentando me convencer, porque eu ia ter que estar lá dentro de quadra, querendo ou não. Se eu estivesse perdendo, se tivesse ganhando, eu ia ter que estar lá. Então, a gente fica nervoso, querendo ou não, pra dar o nosso melhor. Eu fiquei muito ansioso. Muito ansioso, querendo ganhar o jogo para poder passar para a próxima fase, porque o Mineiro que eu ganhei, que eu fiquei em terceiro lugar, que foi muito importante para mim, a gente ficou em terceiro. Só que a gente não conseguiu passar para a próxima fase. A gente ficou ali na fase zonal mesmo. Esse eu sabia que se eu ganhar esse jogo, eu vou para a próxima fase. Essa é a primeira vez que eu vou dar um passo a mais. É sempre um passo a mais que a gente tenta buscar. Então eu fiquei muito ansioso, com vontade de ganhar. Aquela garra, tipo assim, eu vou lá, vou dar meu máximo, eu vou ganhar. Então eu fiquei muito ansioso. Eu não costumo ficar nervoso antes de jogo, porque eu sei que, tipo assim, eu vou lá, vou fazer o que eu sei. Se der, vou ficar muito feliz. Se não der, eu vou treinar mais pra tentar de novo. Que é isso que eu ia perguntar. Como que vocês lidam, assim, com essa ansiedade? Porque eu acho que no teatro a galera tem os trenzinhos de... é muita merda pra vocês que tem no teatro. Tem algum ritual, assim, no handball que vocês costumam fazer antes de um jogo? Eu não. Só que eu gosto de usar sempre as mesmas coisas. Igual, eu tenho uma meia. Que é a meia azul da vitória. Sempre quando eu uso essa meia azul, eu ganho uma coisa muito boa. Aí eu sempre, quando é um jogo importante, eu vou lá e pego essa meia. E funciona? Funciona. Que loucura! A meia da sorte, então, né? Meia da sorte. Quem te deu? Desculpa te cortar. Eu comprei. Você comprou? E você, Ana? Tem um pouco isso que ele falou, eu nem tava lembrando disso, mas ele falou, eu lembrei, eu comprei um tênis novo pra jogar handball e tal. Só que eu não. Teve um jogo que eu peguei, então eu joguei mal. Aí, ele tava guardado, eu tô usando velho. Nunca mais você usou ele? Não, eu uso pra treinar, mas pra jogo eu não tô usando esses jogos, não. Quando ele tá novo, eu vou ter que voltar a usar ele, né? Porque eu vou estar pra ele já. Nossa, tem muito isso. Tem? Tipo assim, isso aqui me dá sorte, então eu vou estar sempre com isso aqui. No time masculino tem cada um tem seu amuleto, seu né? amuleto da sorte. E eu acho legal, eu gosto muito, eu boto meu fone,
pra acalmar, porque eu realmente fico bem nervosa. E que tipo de música? Tudo quanto é tipo de música, vai. Tipo, eu gosto de ouvir umas músicas inspiradoras Inspiradora, tipo assim, pra se sentir fodona assim, ou pra só te acalmar? pra me acalmar. Eu prefiro pra me acalmar, porque se eu entro muito, eu não gosto de entrar. Eu entro confiante, claro que não vai nem ganhar. Só que eu penso, vou dar meu máximo e vai ser o que Deus quiser. Não, amém, é isso. E eu sou mais da resenha. Sempre quando tá do jogo e no aquecimento ali, o time masculino é muito resenha. A gente começa a resenhar um com os outros ali, a gente entra leve no jogo, a gente não fica muito preocupado, muito pensando nisso. A gente entra leve, tranquilo, e a gente joga tranquilinho. Porque se não tivesse na resenha, o time entra meio desligado. É bom dar uma ligada essa resenha, assim, sabe? Às vezes entra bitolado, né? Muito livre na própria cabeça. Tá. E aqui, agora essa preparação pra essa fase semifinal, assim, que ainda não tem data e local, né? Pelo que a gente estava vendo. Qual que é a sensação particular de cada um de vocês, né? Talvez assim como, talvez seja uma sensação de vocês, mas que é compartilhada por todo mundo da equipe, assim. Dá pra sonhar em chegar à fase final, que vai contar, eu acho que o quê? 4 equipes apenas, né? Acho com que certeza. são um pouco mais, porque tem essa fase final que a gente vai agora, ela é a pré-Final Four, que são os 4 melhores times. Então, acho que vai ser, se eu não me engano, são... Quantas chaves que são? São, Semifinal A, vai ser... tem bastante. Acho que são 4 chaves, aí Aham. passa os dois primeiros, o primeiro e o segundo de cada chave e os 2 melhores terceiro. Aí todos eles vão se enfrentar nessa próxima fase. Aí dessa próxima fase, passa 4, que vão fazer a Final Four. Aí na Final Four, são os 4 melhores dos melhores. Entendi. E aí, vamos ganhar? Vamos. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Eu tô muito inspirada pra ganhar. Nossa, tô pensando muito nisso. É chegar, tipo assim, com aquela força. Porque o time que a gente chegou com o feminino, eu tava com muita confiança nele e deu certo. Deu certo, querendo ou não, né? Ó, graças a Deus. Amém. Deu certo. E agora eu tô mais com confiança. Mais confiante que pode ainda, né? dar certo. Não, mas já deu. E aqui, tá todo mundo de olho. Todas essas câmeras aqui, ó, estão loucas olhando pra esses 2 troféus aqui, querendo saber, querendo que vocês contem um pouquinho mais sobre ele, mostre eles. Quer segurar? Vocês vão agora olhar pra aquela câmera e dar um sorrisão, assim, segurando o troféu. E aí, conta pra gente desse troféu. Esse troféu. Vamos segurar isso aqui. Porque sempre que a gente entra no campeonato é uma batalha. Sempre é uma guerra. A gente fala que todo jogo é uma guerra diferente. Sempre vence uma batalha diferente, cada jogo. E tá com esse troféu na mão é tipo uma recompensa da guerra. Não vou falar. Eu acho que dava para ganhar o primeiro. A gente teve muitos erros no nosso time. Mas a gente também tá muito feliz com o segundo lugar. E aprender com ele. E a gente aprendeu muito com os erros para as próximas fases. Agora é treinar e melhorar para a próxima fase. Mas é muito bom ter Gratificante, esse troféu. né? Muito gratificante. Que eu também fiquei bem feliz. Porque eu não tinha ganhado uma zonal ainda. Eu tinha passado para a série prata. Só que com a medalha de segundo e para a próxima fase. Ganhar, pela primeira situação que eu tive de ganhar uma zonal. Eu fiquei muito feliz. E ganhar em casa, né? E qual que é a sensação de ganhar? Ainda deve ser ainda mais forte, assim, essa sensação, né? E jogar em casa, pelo menos pra mim, me deixa mais tranquila. Porque eu vou ter minha cama pra mim dormir lá na paz, descansar meu corpo, pra tentar jogar melhor no outro dia. Porque quando a gente não joga em casa, a gente dorme em alojamento, é um pouco mais cansativo. Então, tranquiliza mais a gente jogar em casa. Total. Você vai mais de boa, assim, né? Bem descansado. Você falou que prefere até jogar fora. Eu prefiro jogar fora porque eu gosto muito da resenha. Eu sou uma pessoa muito da resenha. Jogar em casa também tem os seus valores pelo fato de você ter a sua cama ali. Você vai descansar muito mais do que você descansaria num alojamento, dormindo num colchão inflável no chão. Mas jogar fora também é muito bom por causa da resenha. Às vezes, tipo assim, tá no alojamento com vários times diferentes. Você faz amizade de cidades diferentes, você conhece pessoas diferentes, estilos de jogos diferentes. Isso é muito da hora, mas jogar em casa também tem seu valor. E viajar também é bom. A gente se sente em casa, querendo ou não, porque quem viaja com a gente, conhece a gente há muito tempo. A maioria das pessoas do nosso time, a gente
uma família praticamente, porque a gente se conhece há muito tempo. Tá sempre junto. Vai pra escola, é a mesma escola. Vai pro treino, tá todo mundo lá. Aí vai pra viajar, tá as mesmas pessoas. Então, é o nosso ciclo de convivência. Então, a gente tá se sentindo Em casa também, casa, de uma certa forma, né? E quando vocês vão pra fora, assim, como é que é? Não sei se tem um certo tipo de pressão. Carregar o nome da cidade de onde vocês vieram. Eu acho tranquilo. É tranquilinho. a Eu gente não tá, penso muito a gente tá nisso. meio Eu acho acostumado, porque a gente sempre jogou por Mariana. Então, É mais uma vitória pra Mariana, então. a gente pensa, o que deixa a gente nervoso é a questão do jogo, que a gente quer ganhar, mas por Mariana a gente tá sempre jogando, então a gente já tem um costume, né? E aqui, indo já pra finalizar, queria voltar numa pergunta que eu fiz pra vocês, mas eu queria ser um pouco mais incisiva nela na hora de perguntar. Viver do esporte no Brasil, a gente sabe que é muito complicado, né? Muito difícil. E qual que seria um sonho de vocês pro esporte ou pra vida de vocês também, se esses dois sonhos se cruzarem, assim? Eu tenho vontade de continuar no meu esporte o máximo de tempo que eu conseguir. Jogar no time de faculdade, tudo que eu puder, entendeu? É complicado, igual você falou, por questão que não é tão valorizado, principalmente o handebol. No Brasil, é um esporte tão famoso ainda, não tem tanto um apoio, entendeu? Mas é sonho em viver sempre jogando e aproveitando, né? Esse esporte. Às vezes dão mais prioridade pro futebol, às vezes, do que os outros esportes É ficam mais mais conhecido. Sim. Eu também Vocês tenho vontade de continuar vivendo o esporte, viver do handebol em si, ir para fora, jogar em outros estados ou até em outro país, se Deus permitir, e viver disso. Tipo assim, fazer uma faculdade de educação física, me tornar professor, quem sabe parte da diretoria da MH, porque é uma coisa que, tipo assim, eu não era ligado a nada de esporte, nada, nada, nada. E é uma coisa que eu me apaixonei, foi o esporte. O esporte me salvou. Que lindo. E vocês acham que essa troca, assim, com os professores de vocês, com os treinadores de vocês, mudaram um pouco, às vezes, de quem vocês são hoje? Acho que sim. O nosso treinador, pelo menos o nosso treinador tá com a gente desde sempre, desde que a gente começou a jogar handebol. É o mesmo, que é o Pedro, ele conhece a gente, tem foto da gente, criancinha, bem pequenininha, assim, lá no time, e hoje a gente tá mais velho, então a gente já tem esse costume, já conhece ele há muito tempo, entendeu? É bem tranquilo. Entendeu? Eu vou pedir um trem pra vocês agora, que eu vou pedir pra vocês mandarem um recado para os jovens que querem iniciar no esporte ou iniciar no handebol. O que vocês falariam para essas pessoas que querem iniciar agora? Só que eu quero que vocês coloquem a medalha de vocês. Pra, tipo assim, mostrar a potência, né? E vocês dão esse recado, então, para as pessoas que querem iniciar agora no esporte. Enfim, qual que é a dica de vocês? Eu acho que quem puder começar a jogar um esporte é a melhor coisa que você faz. Você fica mais leve. Semana eu não posso treinar, eu me sinto até pesada, sabe? Porque eu não tenho onde descontar. O esporte faz bem pra gente, sabe? Faz bem pra todo mundo. E, querendo ou não, você faz muitas amizades. Igual, a maioria das pessoas que eu conheço no handebol são meus amigos mais próximos que eu tenho, entendeu? Então, além de, se você não quiser viver disso, você vai aproveitar muito com isso, entendeu? Vai ser uma coisa que você vai levar pra vida, igual a gente leva. Eu acho que ela falou quase tudo, mas e você? Quer começar no esporte, no handebol? Acho que não tem que pensar. Só vai. Vai, sente a vibe. Se não gostar, troca o esporte. Mas faz o esporte é muito bom. Tanto fisicamente quanto mentalmente. O esporte ajuda muito mentalmente, porque ainda mais o handebol. Tem que ter muita cabeça para poder jogar, porque tem a pressão da torcida, tem a pressão do jogo. Então, quem quer jogar handebol, é só ir, porque tem certeza que vai gostar. Porque isso aqui é incrível. Cada um se identifica com um tipo de esporte. A gente gosta muito de handebol. Todo mundo que vira meu amigo, assim, começa a falar, por que você não vai lá treinar? É tão legal. Vamos passando a palavra do handebol para as pessoas, né?
Igual jogos, quando tem jogos escolares na escola, vai ter o time de handball. A gente começa a chamar todo mundo, ô, por que você não vai lá treinar? Entra pro nosso time, vamos lá jogar. E a maioria, quando a pessoa começa a jogar pela escola, igual ele começou, a pessoa gosta, pega gosto e continua. E é bom ter gente nova no nosso time, ter gente para ajudar, porque, querendo ou não, a gente tá ficando mais velho, né? Então tem uma nova geração. Tem a nova geração e, tipo assim, as categorias, a gente vai passar as categorias. Igual, ano passado eu era da categoria cadete. Esse ano eu já não posso jogar cadete, não. Então eu sempre tento incentivar pessoas mais novas a jogar para ter alguém para continuar ali no nosso legado. Igual os meninos mais novos. Pediram ajuda para jogar. Pediram ajuda para mim. Tenho na minha antiga escola. Eles pediram ajuda para ajudar eles a treinar, para eles poderem jogar o Jenga agora. E eles foram campeões hoje, até. Ai, que máximo, gente! Por isso também que você quer ser professor, né? Deve ter uma sensação muito legal ver as pessoas que você treina vencendo, né? E eu me inspiro muito no Pedro, o nosso professor. E, tipo assim, ele, desde lá do início, eu me inspiro muito nele. Ele é um cara incrível. E sempre me ensinou tudo que eu sei. Passa muito na cabeça da gente fazer educação física, porque o nosso professor ajudou muita gente com muita coisa, e a gente vê como é que é legal. Eu, por exemplo, eu sou mais velha que Isaac, 1 ano, e de vez em quando eu gosto. Eu não tenho jogo, mas eles têm, que eu uma categoria abaixo, e eu vou lá assistir. Se eu puder ficar dentro de quadra com eles, eu fico lá para acompanhar eles, lá no banco falando, mas porque quanto mais gente, melhor. É isso. E agora, para finalizar mesmo, próxima parada, Vitória, né? Final. Tem o da nossa categoria também, porque esse aqui é uma categoria assim, igual eu falei. O juvenil. Aí vai ter o juvenil, que eu, pelo menos, eu tô mais confiante ainda pro juvenil, porque é o meu time. Essa categoria é qual? Que você falou? Júnior, sub-21. Júnior, Sub-21. Aí tem a sub-17 que você falou? Não é sub-18. Tem sub-18. Então, é nessa que você tá mais animada? Eu tô mais animada. Eu tô animada para as duas, só que o time é praticamente o mesmo. E se a gente conseguir ganhar a Zona Sub-21, espero que a gente também consiga. É do Sub-18, né? Gente, é isso, porque a gente não dá ré. Muito obrigada por ter aceitado essa conversa com a gente aqui da Primaz. Algum recado que vocês queiram dar? Os fãs já entenderam tudo, né? Essa conversa. É isso que a gente falou. É isso. Pontuaram tudo. Muito obrigada, gente. A gente vai para o intervalinho agora e depois a gente vai voltar com 2 convidados também muito especiais, que é o presidente e o vice-presidente da Associação Marianense de Handball. Muito obrigada, gente. Obrigada. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença.
Gente, voltamos a apresentar mais uma entrevista Primaz e como já avisado para vocês anteriormente ao intervalo, estamos aqui com 2 profissionais maravilhosos aqui, que a gente está com o Celso Peixoto e o Pedro Lima. Pedro Lima, que é o presidente da Associação Marianense de Handebol e o vice-presidente, correto? Gente, sejam bem-vindos ao nosso estúdio. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Eu fico feliz, né, de estar sendo lembrado, né, por essa importante mídia aí na cidade, que é a Agência Primaz, você, o Luiz, todos aí, né, que trabalham nos bastidores. Fico muito feliz porque o que a gente precisa, que a handebol precisa é de mídia, porque a gente luta contra uma cultura que não é do handebol. Então, a gente fica feliz e a oportunidade que a gente tem de fomentar a modalidade, a gente está sempre disponível. Bacana demais. Gente, eu acho que de início, assim, eu queria perguntar para vocês como que, igual você falou, o handebol às vezes não tem a visibilidade que o futebol tem aqui no Brasil, né? Como que começou a trajetória de vocês com o esporte? Como foi esse primeiro contato, né, até vocês iniciarem assim na carreira mesmo? Pode mostrar. O meu começou na escola. A minha escola era um pouco diferente. Ela não tinha só futsal em todas as aulas de educação física. Então, a gente passava por várias categorias, vários esportes. E o nosso interclasse, ele tinha também todos os esportes. Era Olimpíadas Escolares. Então, a gente tinha futsal, tinha basquete, tinha vôlei, tinha handebol, tinha natação, tinha badminton, tinha atletismo. Aí a gente podia participar de vários esportes como aluno. Acabei jogando quase todos eles, né? Principalmente para ficar fora da aula. Acabei gostando e ficando com o esporte junto, mas sem perder também a aula. É importante estudar. Com certeza, tá certíssimo. E você? Não está. Tem muitos anos aí que eu estou na caminhada, assim, tudo começa na escola também, assim. Eu acho que o município de Mariana também tem, deixa eu me entender por gente, tem uma cultura esportiva muito forte. Eu acho que eu sou fruto de uma influência familiar e também de uma cultura. Meu irmão foi atleta de handebol durante muitos anos, seguiu carreira na área, hoje é um treinador bem renomado aí, tem um nível já internacional na área, e eu vim seguindo os passos dele. Fui atleta do atletismo também, mas eu acabei, e inclusive o atletismo eu tinha um desempenho melhor que eu tenho no handebol, né? Que eu tinha no handebol, mas o handebol, né, roubou meu coração. E, assim, eu acho que muito do que sou hoje eu devo ao handebol, ao esporte como um todo. Comecei a me envolver com modalidade entre 10 e 12 anos e hoje eu tenho 28, então são 16 anos aí envolvido com a modalidade. E aí vim passando, né, como eu disse, a cidade tem uma cultura muito forte, a gente tem a associação que tem 2 décadas, né, a gente completou 20 anos ano passado, então eu acho que vem de uma cultura, muitas pessoas ajudaram aí na construção. E assim, sempre que eu posso, eu agradeço e enalteço eles. E o município, a prefeitura, as gestões, né, elas sempre foram muito parceiras, então, independente, né, de questões, né, partidárias, sempre foram muito parceiras. Então, o nosso trabalho vem sendo uma política pública assertiva, né? Então, eu passei pelas categorias de base da MH, joguei. Tive acesso, né, à universidade, ao UFOP, consegui estudar aqui. Meu irmão, na época, saiu para estudar porque não tinha na UFOP ainda o curso. Aí saiu, foi para São João. Eu tive o privilégio de poder estudar lá na Escola de Educação Física da UFOP e vim nessa caminhada, vim construindo aqui junto com a associação. Eu me recordo que 2016 foi o primeiro período. Eu já desenvolvi um trabalho voluntário com alunos de escola pública. E aí... 2016? 2016. E aí veio de encontro, né, os projetos de extensão da UFOP e toda aquela... a parte acadêmica que vem para consolidar a formação mesmo da gente. Então, de 2016 até hoje, já são 10 anos aí que eu tenho envolvido na área, fui treinador, continuo sendo treinador, mas também agora estou um pouco mais na gestão. Hoje a gente
tem um protagonismo estadual, graças a Deus. Eu acho que é fruto de muito trabalho, de muita parceria. Tem muitas mãos que constroem tudo isso. Isso é o poder público organizado, a associação, né, a qual coordenamos as famílias, os atletas, os amigos. Então é uma rede que a gente usa sempre esse termo. Você precisa de uma rede de apoio. Com certeza. Ninguém faz nada sozinho. Então, se a gente constrói esses resultados aqui, é fruto de muitas mãos envolvidas. E isso eu acho que, de certa forma, roubou meu coração mesmo. E, né, minha vida, o handebol, o esporte, né, como um todo, são um grande fomentador do esporte aí, de qualquer que seja. Se tiver bolinha de gude lá, eu vou tocar para Mariana, para o Brasil, enfim. É isso. Bom demais. E aqui, os dois jogaram handball, pelo menos em alguma época da vida, né? E gostavam muito. Como que foi essa mudança de jogador para treinador, para professor? E como é essa diferença para vocês, né? Qual que é o sentimento agora estando do outro lado, assim, né? Dando as ordens, né? E orientando os atletas? Posso ir? No meu caso, não foi muito preparado, né? Eu ia para treinar e precisava de treinador junto com eles, porque era muita gente na base. Isso que ano? Desculpa. Foi entre 2022 e 2024, foi um gap ali de transição. Porque era Pedro dando treino sozinho com mais 20, 30 meninos abaixo ali. Então não tinha como ele sozinho tomar conta de todo mundo, de ensinar todo mundo, passar para todo mundo. Aí quem era do time já mais adulto, há mais tempo, começou a ajudar. Eu fui indo em todos os treinos, começava a treinar junto com eles, pegar junto com os meninos, ensinar, passar tática, passar treino. Aí nisso foi transformando de jogador para treinador. Não foi assim, aposentei e a partir de agora eu sou treinador. Foi uma transição meio gradual. Qual que é a outra pergunta? Eu acho que era mais essa mesmo. Eu tava perguntando para os dois. Transição, assim, né? essa transição. Eu acho que é bem marcante, assim. Eu acho que eu ainda, de vez em quando, né, como se diz, bato umas bolinhas, mas, assim, eu acho que um processo é complementar ao outro. Eu acho que a formação acadêmica, a vivência prática, quando ela é somada, assim, eu acho que você ganha muito. Então, eu vim lá da escola, consegui disputar bastante categorias na escola, aí joguei o universitário também, e aí fui envolvendo, fazendo cursos. Então, acho que é aquela coisa, quando você ensina, você também está aprendendo. Eu acho que esse processo é importante. Você começa a ver conceitos mais técnicos para poder ensinar, isso você consegue aplicar no jogo. Como eu disse, eu tinha um rendimento excepcional no atletismo. E acabei me apaixonando pelo handebol, e que eu tinha um rendimento mediano. Nunca fui um atleta extremamente habilidoso. Eu era um atleta, assim, sou um atleta que tem a consciência do esporte. Eu tenho uma virtude maior defensivamente ali, eu consigo antecipar bem os atacantes e tal, mas ofensivamente, eu tenho muitas deficiências devido à minha formação tardia, né? Enfim, alguns problemas de formação, mas assim, me apaixonei hoje. Eu vejo que eu consigo formar atletas completos. Eles defendem bem, atacam bem, e eu acho que é fruto né, de ter essas virtudes concatenadas, né? Porque você está na prática, tem a teoria, você funde isso. E eu acho que essa geração, essa garotada que estava aqui antes, o Isaac, a Ana Maria, e todo assim, um montante de atletas que eles dois representam, assim, me dá uma felicidade imensa, porque são 10 anos batalhando. A gente sabe que não é fácil, tem muitos fatores, principalmente, eu falo questão da mídia mesmo, de não ver a modalidade ainda de forma... enfim, infelizmente lucrativa, né? Eu digo isso, por exemplo, há 2 anos atrás, a gente teve um time mineiro campeão da maior liga nacional, da maior liga do país, que é a Liga Nacional.
e foi desmanchado porque o presidente do clube entendeu que a modalidade não dava retorno financeiro. Que Não tinha isso? público, não tinha... Aham. Enfim, então essa é uma luta do amante do handebol no Brasil. Ele, né, ter esse protagonismo, essa mídia e esse apoio. Porque você vê um futebol forte, você vê, por exemplo, um voleibol com uma liga muito forte, você vê o Cruzeiro 10 vezes campeão agora, a seleção brasileira cheia de título mundial, tem o basquete, que tem a liga NBB também, enfim. E aí ficamos lá para o final, o handebol já foi campeão mundial, inclusive, com as meninas, 2013, né? Ganhando da Sérvia, dentro da Sérvia, um trabalho aí que consagrou uma geração aí maravilhosa e é isso, acho que a dificuldade que a gente tem é essa, assim, até me alonguei, isso é um pouco da pergunta, Não, mas tá ótimo. E às vezes a gente vê muita equipe, muito time muito bom, muita gente com muito potencial, que não tem um espaço para explorar, né? Que às vezes é perdido ali, que não tem esse apoio financeiro, assim, né? Eu digo, tipo, de gente para apoiar, vai ter uma competição em tal lugar, então vamos arcar com todos os cursos. Então a gente tem, às vezes, uma equipe que vai conseguir ir para algum torneio fora e não pode ir porque não tem como custear, né? e assim, isso é um pouco do que a gente vive, né? A gente vive no amadorismo. Amadorismo, infelizmente, ainda, graças a Deus, esse ano estamos mudando, né? Mudando esse panorama. Tivemos um recurso municipal, assim, beirou a casa aí dos 100 mil, assim, agradecer demais o esforço do Legislativo, do Executivo, o vereador Ítalo, que é um amante e é um parceiro, cara fundador dessa símbolo aqui. E o Julián também, que desde que ele entrou como interino, ele deu uma alavancada, assim. A gente estava afastado da Federação Mineira, a gente uniu forças, entrou na Federação Mineira, junto com, né, o secretário Bruno lá, dando maior suporte, e hoje, 5 anos depois, a gente tem essas medalhas aqui, assim, parece que até história escrita, né? Porque foi um trabalho, a gente vê na crescente. Então, eu acho que o poder público tem que se organizar junto com a sociedade para a gente poder fazer essas entregas, sabe? Porque, infelizmente, o handebol tem essas questões da mídia que não é tão Favorável, não né? é favorável. Então, a gente faz um esforço redobrado, mas, por incrível, né, que pareça ironia, né, o handebol é o esporte, depois do futebol no Brasil, na escola, é o segundo esporte mais praticado. Por quê? Eu falo sempre isso, eu escutei da professora na faculdade, é um esporte muito democrático. Vamos pensar em termos de coordenação motora. Com o que a gente tem mais facilidade de pegar as coisas? Com o pé ou com a mão? Então, parece meio óbvio, mas assim, você tem domínio, se qualquer criança pega uma bola, consegue jogar no gol. Então, em nível assim, de coordenação, de ensino, é um esporte muito democrático. Joga o alto, o baixo, o mais forte, o mais rápido. Então, ele agrega muito. É para todo mundo, inclusivo, É né? inclusivo, exatamente. Tá. E às vezes o handebol, o futebol, para o menino não ter tanta habilidade com as pernas, ele acaba não tomando gosto. Uhum. Então, assim, é um esporte amplamente difundido, né? No meio escolar, por exemplo, de formação, assim. Então, mas chega nos níveis, né, mais altos, a gente infelizmente não tem. Diferente da Europa, que a gente vê Uma visibilidade e muito uma visibilidade, grande, né? assim, parelha com o futebol. Então, as principais competições que acontecem no contexto europeu acontecem também em ambas as modalidades. Você tem o futebol Clube Barcelona, você tem o handebol Clube Barcelona, você tem o PSG, tem no handebol, tem no futebol. Tem a Champions no futebol, tem no Tem a Champions handebol. no handebol. É uma coisa assim, é bem parelho, bem equilibrado lá. O ginásio extremamente lotado para festa, então... É um pouco da cultura que vai se Sim. formando aí no país, né? Sim. Total. Voltando um pouco para a associação, você, né, como marianense, explicou pra gente como que se encontrou ali. Mas você, Celso, não é daqui. Celso falou que era do Rio, aí era de Eu nasci em Leopoldina. Leopoldina, cresci no Rio, morei em alguns lugares.
Como que você começou a se envolver, assim, na Associação Marianense de Handball? Onde você se encontrou no meio disso tudo? Você também formou em jornalismo, não foi? Eu vim em 2015 para cá, Aham. para Mariana. Foi um mês antes do rompimento da barragem, inclusive. Foi o começo do período para fazer jornalismo. Uhum. Aí eu comecei a treinar com a Atlética de Mariana, que foi criada enquanto eu estava aqui. A Atlética Primária. Primária, que não tem nenhuma ligação com a agência primária. Aí, nisso, treinando no time da Atlética, chamaram uma vez, tem treino na Associação de Mariana. Aí foi um pessoal treinar na associação. Uhum. Aí eu comecei a treinar, fazia treino tanto na Atlética quanto na associação. Eu fiquei terminando até eu terminar a graduação, veio a pandemia, eu tive que ir embora de Mariana. Quando eu voltei em 2022, foi já continuando e fiz essa transição toda. Aham. Então, pelo tempo que eu tô aqui, já sou quase um marianense, né? Praticamente, Falta só né? o título de marianense. Não, mas eu acho que vão te dar a carteirinha já. Eu tô esperando. Gente, e falando sobre a dinâmica, assim, né? Que no Instagram da associação tem um post fixado que vocês falam como funciona os treinos, né? Então, tais e tais dias é sub-17, outros dias é sub-18, 21 para juvenil, adulto, né? Como é que os treinos, eles são dados, assim? Porque tem a equipe feminina e a masculina. Como que funciona, assim, essa seleção dos atletas, os treinos em si, nessa diferenciação? Então, vai ser aí agora que a gente está, né, graças a Deus, na viradinha de chave. Uhum. Porque o Celso está aqui, fazer um agradecimento especial, foi um cara, assim, é um cara fundamental para todo o trabalho, porque é um amante mesmo, ali a gente ainda trabalha muito no voluntariado. Eu sou funcionário público, recebo pela prefeitura, e hoje nós estamos brigando fortemente, né, para mudar essa realidade. Hoje a gente está com um projeto no Ministério do Esporte, através da Lei de Incentivo Federal, para ter recursos para que a gente possa ser uma associação sustentável, tenha funcionários, tenha estagiários, tenha recursos financeiros, né? A gente tem através de parcerias com a prefeitura, mas a gente quer ter também de uma forma autônoma. Então, hoje o Celso é um cara que está no voluntariado, assim, entrou na educação física, né? Está lá na UFOP também. Então, é um somatório de forças, né? Tem o poder público que é fundamental, que é a prefeitura, que cede o espaço, cede o funcionário, segue as despesas junto à federação, transporte, viagem, alimentação, mas a gente também aqui está criando essa autonomia também que é preciso ter para que, né, a gente tenha uma certa independência e que consiga consolidar o trabalho. Então, o Celso está lá comigo e, assim, a intenção é que isso se consolide financeiramente melhor para todos, que venham mais pessoas para consolidar esse trabalho, porque eu vejo que a gente tem um trabalho-chave dentro da sociedade. O esporte, ele educa, ele ensina, ele emancipa as pessoas. Então, quando o garoto está lá 1h30, 2 horas conosco, ele está aprendendo ali noções cívicas, né, noções esportivas, noções de vida. Então, eu acho que vai além do esporte. Isso que eu ouvi os meninos falando mais interiormente aqui, a nossa vinda. E é sobre isso, assim, os sonhos eles vão existir, eles querem se profissionalizar, mas se a cada garoto que entra lá, ele consiga, né, se ele não conseguir, né, o desempenho no esporte profissional, que é a cerejinha do bolo, que ele consiga ser um bom engenheiro, um bom professor, enfim, a profissão que quer que ele escolha, ele seja uma pessoa ali que tenha uma perspectiva, né? E é isso primordialmente que a gente quer fomentar para eles. Oportunidades no esporte, oportunidade, a gente quer salvar e transformar vidas.
E o esporte tem essa força, sabe? Então, a gente a gente se apega muito nisso, até além, mais do que o dinheiro, né? Que não é importante, né? E graças a Deus a gente não tem o que reclamar do que vem sendo oferecido pelo poder público. Acho que a gente tem que ser grato, porque sem eles nada disso estaria acontecendo da forma que está acontecendo. E o que a gente quer agora é estruturar cada vez mais, para que saia do Pedro, saia do Celso, vá para a Ana, vá para o Isaac, vá para os que estão vindo depois deles, né? Ai, que lindo! Porque o esporte é muito de preparar a pessoa para a vida, assim. Sim, sim. E qual que é o sentimento que vocês têm dessa... Você queria comentar alguma coisa? Perdão. Não, só complementar que a gente não está formando só atleta, né, de forma cidadão. Por isso que a gente não tem seletiva para participar de treino. Quem quiser participar pode ir, quem não souber nada pode ir lá, vai treinar também, independente de qualquer coisa. E a gente seleciona atleta com desempenho no treino. Então, quanto mais desempenho, maior chance de participar de campeonato. Que legal, isso é muito importante, porque é inclusivo mesmo, né? Não só o esporte, como a forma que vocês fazem o esporte acontecer aqui dentro, né? Isso é muito importante. A pergunta que eu queria fazer também, muito envolvendo isso, qual que é o sentimento que vocês têm? Porque igual a gente estava conversando com os meninos, e eles falando sobre terem você, Pedro, também treinador, como inspiração, assim, para eles. Então, qual que é o sentimento de saber que vocês estão mudando a vida de dezenas de jovens, de crianças, de quase adultos? Como que é isso para vocês? Eu digo que esse é o meu combustível, assim, de vida, tá? Porque eu venho disso tudo. O esporte, ele... Não, peraí que eu fiquei... Tranquilo, problema. Vamos lá. Eu venho disso tudo, sabe? Eu sou uma pessoa de família simples, origem humilde. Não tive pai presente, eu perdi meu pai aos 2 anos. Então, desde que eu me entendo por gente, eu faço esporte. Então, eu me apaixonei, transformou minha vida em um nível que eu não consigo mensurar isso, sabe? Tive problemas na adolescência, aquela fase, né, de rebeldia, com contato com drogas, mas graças a Deus, o que me transformou a minha vida foi isso aqui, foi o esporte. Foi o atletismo, foi o taekwondo, foi o futebol, tudo que você pensa eu já fiz, assim. E devo isso muito à educação que a minha mãe me deu, uma guerreira. Educar 2 filhos, solteira, mas, enfim, conseguiu, assim, hoje, e eu vejo isso, assim, quando eu transformo os meninos, assim, é sobre isso, eu não preciso de, igual eu falei, obviamente, a gente tem conta, a rua não paga boleto, mas eu vejo que o esporte tem esse papel fundamental. Eu vi o Isaac aqui, peguei gordinho, 11 anos, sabia, xingava, brigão, ir com os meninos lá, pegar ele de uma escola periférica, trazer e ver o homem que está se tornando hoje, para mim, assim, muito gratificante. Ver a Ana Maria também, que chegou lá, briguenta, os meninos briguentos, respondão, e transformar eles, né, ver eles sonhando, assim como eu sonhei, isso não tem preço, sabe? Eu acho que... E eu, assim, hoje, além do handball, eu tenho a função aqui de subsecretário de esportes e, assim, eu fomento, igual eu te falei, qualquer tipo de atividade esportiva em que eu possa interferir, mobilizar jovens, mobilizar pessoas, idosos, enfim, qualquer iniciativa que eu tenho, assim, o poder de mobilizar, eu mobilizo, porque o esporte, ele é fundamental. Isso não é uma bravata, não é uma frase pronta. Você mobiliza aqui o esporte, você tem aqui um ganho na segurança, você tem um ganho na educação, você tem um ganho na saúde. Então, assim, acaba sendo, né, do ponto de vista da gestão,
acaba sendo um ponto de desenvolvimento sustentável, porque você vai economizar ali, você vai ter um índice de criminalidade menor, menos envolvimento com droga, com problemas sociais, né, de N naturezas aí, e a saúde pública, às vezes você vai desonerar a Secretaria de Saúde com menos medicamento, sei lá, para uma diabetes à vida, um sobrepeso, uma obesidade. Então, assim, quando cada centavo investido no esporte, não é gasto, é investimento no povo. Você está emancipando o povo para ter consciência, para, né, para construir uma sociedade melhor. Então, a minha força assim, motriz é essa, assim, sabe? De mobilizar e mudar pessoas mesmo, sabe? Que lindo isso. E como que você enxerga isso também, Celso? O que é o sentimento para você? É um mix de muita felicidade, assim, com algo chegando perto do mundo irreal, ideal. Eu estava ali fora ouvindo eles falando que no recado deles é importante que faça esporte, independente de qual seja. Não precisa ser nem nosso esporte. Pode ser qualquer um outro. Você tenta, faz outro. Porque todos os amigos deles agora são do meio do esporte também. Uhum. Então, assim, mostra que a gente criou uma família dentro desse núcleo. E dá para ver, quando eu estou andando na rua e alguém me vê, eles me gritam do nada, como se eu fosse alguém super famoso. Em qualquer momento, qualquer horário, em qualquer lugar, no meio do mercado, no meio da rua, no meio do banco. Então, assim, assim como eu vi alguém quando eu era criança, como o Pedro viu outras pessoas, eles estão vendo na gente. E a gente espera que outras pessoas vejam neles também, né? Porque não é para parar aqui. Não é sobre a gente, não é sobre eles, é sobre uma continuidade. Não tem culto à personalidade aqui, a gente quer desenvolver uma cultura de formação de pessoas. A gente vê muito isso. E assim, se resume a história da nossa entidade. Eu tenho 10 anos de envolvimento com a entidade. 10 não, mas 14 anos de envolvimento com a entidade, e vejo que é um trabalho que ele atravessa gerações, assim. E essa é a nossa proposta. Não parar no Pedro, não parar no Isaac, não parar na Mariana, continue colhendo frutos do trabalho da associação, sabe? Sim, dá pra sentir o amor que vocês têm pelo esporte. E agora vamos falar de uma coisa muito boa, que é o que rolou nesse último final de semana, né? Que foi a realização da Zonal A do Campeonato Mineiro Júnior de Handebol, né? Eu queria perguntar para vocês como foi a preparação dos times, como que foi concebido essa ideia, né, de ser aqui em Mariana, como que foi isso para vocês? Então, é sempre um desafio, né? Uhum. Realizar, se sediar, se receber equipes. A gente, né, recebeu em torno de 200 pessoas no município esse final de semana. E é uma tarefa bem árdua, porque você mobiliza muitas coisas organizacionais, por exemplo. Tem que olhar uma quadra, 2 quadras, alojamento, tem que dar conta da logística de hospedagem, da arbitragem. Mas tudo isso vai sendo assim, organizado, concatenado ali e vai fluindo assim. Teve muito que eu falei, a rede de apoio ela é importante, o poder público também tendo essa participação crucial, principalmente, né, na disposição de recursos financeiros, né? Então foi muito nesse sentido. A gente se organizou porque a gente entendeu que sediado seria uma estratégia interessante para ter as famílias, ter os atletas, né, bem alimentados, bem descansados para os jogos. E a gente, para além do trabalho aqui, a gente desenvolve um trabalho regional. O Calmel, meu irmão, ele tem um projeto parceiro em Ouro Branco. A gente tem trabalhos em Congonhas, Lafayette, e a gente acaba agregando alguns meninos e oportunizando os meninos não só de Mariana, mas também de outras cidades, vindo aqui, formando o que a gente chama de uma seleção regional. E, assim, esses resultados são frutos dessa parceria e desse trabalho organizado, né? E
as meninas se entenderam de uma forma, assim, para além das expectativas, assim, um grupo com muito potencial, e foram muito felizes, elas foram muito concentradas, erraram um pouco e, assim, o fruto disso foi o título. O grupo masculino tem um potencial extremo, mas eu vejo que a gente teve algumas oscilações e o handball, por ser um esporte muito intenso, com dentro de 5 segundos, 10 segundos, você tem um gol, uma defesa, 2 gols. E os meninos acabaram oscilando ali no segundo jogo, que era o jogo-chave. E também, assim, pontua uma coisa importante. A gente jogou a categoria até 21 anos. E a maioria dos meninos tem entre 17 e 18. Isso, eles já têm uma autoridade interessante, mas pegamos uma equipe, por exemplo, no segundo dia, que estavam todos no limite da idade. Então, acaba que isso acaba, digamos que os mais maduros têm um pouco mais de repertório e consigam administrar melhor situações de pressão. E eu acredito que foi isso que aconteceu, porque no terceiro dia tiveram uma postura completamente diferente, a gente fez uma pré-eleção legal, fez um plano de jogo, né, dentro do que a gente, né, trabalhou e, assim, conseguimos buscar o vice-campeonato. Então, logo em seguida as meninas já também ganharam o Geng, né, que vem na sequência, então a gente vai tentando dar um trabalho de continuidade, sabe? Então, Você mostra pra gente essa, Pode mostrar pela câmera. essa aqui, ó. É. Essa aqui é o vice-campeonato, tá? Dos meninos. Esse aqui é o título das meninas. E as meninas, né, de 17 anos já também faturaram agora, nessa semana, medalha do Geng Micro-Regional, que está acontecendo aqui em Mariana. Foi uma conquista também nossa, conseguimos trazer essa competição aí junto à Secretaria de Esportes. São muitas outras modalidades, futsal, handball, basquete, vôlei. E para fortalecer mesmo, eu acho que esse potencial que temos, sabe? Eu acho que tem uma cultura forte de eventos, a gente quer uma cultura esportiva forte. Esporte de base, esporte comunidade, esporte que forma a gente, sabe? Essa é a nossa proposta, sabe? Bacana demais. Vou fazer uma pergunta aqui e eu vou usar da minha anotação e vocês me corrijam se eu estiver errada. Uma pergunta relacionada aos próximos passos dentro dessa competição, né? Porque, de acordo com o calendário divulgado pela Federação Mineira, né, vai ter a Zonal C no próximo final de semana, em Botelhos, ficando a Zonal B para junho, em Belo Horizonte. Então, como vocês estão planejando, né, os preparativos para essa fase final, que ainda não tem a data e o local definido, né? E quais as expectativas assim, que vocês têm de projeção de quanto essas equipes podem evoluir, avançar no campeonato? É possível pensar, talvez, numa participação de ambas as equipes também na fase final? Como vocês estão enxergando a expectativa dessa competição? Pode falar. Então, assim, que eu falo, mais importante, a gente conseguiu consolidar essa rede de apoio que ela distribui tarefas e não sobrecarrega ninguém. Então, a gente, dentro dessas jornadas, a gente já tem alguns amistosos e algumas competições de preparação nessa lacuna aí até a próxima fase. E assim, vamos por tudo ou nada. Eu acho que, como eu disse, as equipes são extremamente qualificadas. Se a gente der essa sequência na preparação, acho que a gente tem possibilidade de sonhar sim e acreditar. Não é fácil, assim, o handball mineiro tem tido um nível, tem desenvolvido um nível técnico cada vez maior. Hoje somos um estado em que, assim, somos referência, assim, em termos de prática, de volume de público, muito em função do tamanho do estado, mas, assim, eu vejo que tem uma organização também por trás disso, porque você trazer os municípios para jogar a modalidade é uma questão complexa. Então, a federação está fazendo um trabalho muito legal nesse sentido e está, assim, fortalecendo cada vez mais. Eu acho que arrisco a dizer que num intervalo de curto, longo prazo de 10 anos, aí Minas Gerais vai estar, assim, num nível parecido com São Paulo, que hoje é o top do handball. São Paulo e Sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente vai estar equilibrado com eles ainda, sabe? Porque
Nas categorias de base, assim, a gente é igual ou superior, só que no nível adulto profissional, a gente não tem tanta essa cultura. Eles têm uma cultura mais bem desenvolvida, tem clubes, tem né, clubes vinculados à universidade, à empresa, da iniciativa privada. Então, isso, a nível, né, profissional, ajuda eles a ter um nível superior a Minas Gerais. Minas Gerais fomenta muito a base, é uma das bases mais bem desenvolvidas. Tanto é que os clubes de São Paulo e do Sul, a base de atletas são todos mineiros, todos mineiros. Que loucura! Todos. A maioria dos atletas, você pegar diversos atletas aí, são clubes. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui rápido. O Dudu é um jogador de São Lourenço, a região sul de Minas Gerais. Hoje ele está no Taubaté, que é um dos maiores clubes, né, do Brasil, sabe? E assim, tem uma série de outros. O Thiago Petros, por exemplo, que é um dos pilares aí da seleção brasileira, um líder, é de Juiz de Fora. A Bruninha de Paula é eleita a melhor central do último Mundial. Ela é de Campestre, Minas Gerais. Que legal. Então, esse protagonismo nosso aí existe já. Aham. Minas Gerais já tem esse protagonismo. Então, é questão de tempo, porque trabalhar, a gente está trabalhando muito. E tá dando frutos, né? A questão Sim. de ser valorizado e ter o patrocínio que merece também. Uma outra questão aqui. Então, ó, preparativos e expectativa para esse campeonato é vencer, né? É isso, levar essa taça para casa. Então, já deu certo. E aqui, eu queria que você me mostrasse essa camisa tão bonita, cheia de assinaturas que você trouxe pra gente. Então, essa foi a última edição. Essa que os meninos estão vestindo foi uma das primeiras que a gente fomentou. Aí a gente fez essa segunda. Ela foi, né, em homenagem aos 20 anos, 2025, 20 anos de história. E aí a gente fez uma comemoração, a gente foi assistir a final da Liga Nacional, no Mineirinho, lá em Belo Horizonte, em que tivemos a equipe do Praia Clube, né, que eu citei, Pinheiros, Taubaté, a equipe do Sul também, que foi o Nacional que jogou. E aí a gente levou essa camisa branca, né, confeccionada especialmente para a gente coletar alguns autógrafos, né? Aí aqui eu tenho, né, esse aqui é o Lucas Mineiro, um atleta de Arcos, que joga Vou mostrar aí pra galera. Minas Gerais, mineiro, que está jogando aí pro Brasil afora. Seu Joel. Tem aqui a assinatura também do coordenador de seleções, né, o Rudney, que ele tem, né, ascendência asiática, mas é brasileiro, né, tem origens aí. E aí é o Luiz, da Federação Mineira. Então, essa camisa foi mais um intuito tem do meu irmão, que foi coordenador de seleções estaduais de base, né, juvenil. E alguns treinadores também de todo o Brasil. Isso é do Pinheiros, tem aqui do Nacional também, que é um grande clube, tem uma parceria com a universidade lá, em São José, que é um handball muito forte. Então é isso, assim, é um pouquinho disso aí. Essa camisa é mais para assim, ficar assim mesmo o marco, né, dos 20 anos, do trabalho, da trajetória, das muitas mãos que construíram isso e que continuam, né, construindo. Então foi nesse sentido aí. Que lindo! E aqui, já encaminhando para o final, e tudo a ver com o que a gente acabou de conversar em relação a essa camisa. Um sonho para a associação, os próximos passos, como que vocês verem o futuro da Associação Maranhense de Handball? Eu acho que eu sei o que você vai falar. Que a associação consiga caminhar com as próprias pernas, não dependa mais tanto de uma ou outra pessoa, que tenha uma rede maior de apoio, né, que a gente vem dizendo durante toda a entrevista, né, que consiga caminhar, fortalecer o handball com as categorias de base, consiga ter equipes em todas as categorias, com muitas pessoas, muitas crianças, né, e muitos adultos também participando. Que ela consiga crescer, e se a gente já tem 20, que vai para mais 20, mais 40, mais 50, mais 100 anos, que ela dure até quando existir mundo. Que lindo! Que lindo é esse sonho. É isso.
Assim, eu também aproveitar esse momento, assim, também, que eu acho que é uma virtude que a gente deve, né, carregar, pelo menos eu, enquanto cidadão, pessoa, é ter a gratidão, ser grato por aqueles que, né, contribuem. Então, agradeço toda essa família MH, desde os primórdios, os fundadores, né, todos eles. Vou falar dessa forma para que eu não deixe ninguém de fora, né, porque são muitas pessoas envolvidas. Então, assim, agradecer toda essa rede. Alguns agradecimentos especiais também, fazer, né, um dos nossos fundadores, o Ítalo, que hoje está no Legislativo brigando pela gente, um cara parceiro, que continua sendo parceiro, nessa construção integral do esporte, não uma construção superficial. Não é dar jogo de camisa, não é dar bola, é dar oportunidades, que eu acho que é fundamental. A gestão atual, né, do prefeito Juliano, eu acho que foi um cara que acreditou. Eu estava pegando a gestão da entidade e ele, pós-pandemia, fez a aposta na entidade e está colocando a gente na federação. Então, acho que sou muito grato a ele, ao Bruno, que é o secretário da pasta de esportes. Eles sempre foram parceiros, né, nessa luta pelo handball, pelo esporte. Todas as famílias, a Secretaria de Educação, a gente sempre foi muito parceira, a CRE, a Superintendência Regional de Ensino, Panaraiana, lá a gente desenvolve um trabalho fenomenal em parceria, sabe? Uhum. As escolas, especialmente a Dom Luciano lá, que foi uma escola que tudo começou, uma escola periférica de bairro, com N problemas, né? A gente não precisa nem relatar, sociais, né, ao redor, e ver essa garotada criando uma cultura dentro da escola, dentro da comunidade. Isso foi importante. E agora, né, eu acho que, como eu digo, né, a gente não vive só de amor. A gente está com os projetos, né, junto ao governo federal, assim, governo federal que agora ele firmou a lei de incentivo ao esporte como permanente. A lei de incentivo ao esporte ela era até 2027, hoje ela é duradoura. Hoje é uma conquista agora com essa gestão aí. A gente vem fazendo um trabalho, né? O Ministério do Esporte, como um todo, nessa gestão, e faz um excelente trabalho, porque ter firmado essa lei de incentivo ao esporte de forma permanente é um ganho para nós, e é o que eu digo que vai dar sustentabilidade para que a gente transmita de gerações em gerações. É isso, que lindo, gente. Muito, muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite, por terem topado conversar com a gente. Eu queria agradecer também a você que assistiu essa conversa maravilhosa até aqui. E assim, siga e acompanhe o trabalho da Associação Marianense de Handball no Instagram. A gente vai colocar o @ aqui certinho. Claro, acompanhe a Agências Primais também. Mas antes da gente terminar, eu gostaria de chamar duas pessoas que estão ali atrás, que é o Isaac e a Ana Maria, para virem aqui dar um tchauzinho para a câmera também, que tem que ter a galera completa, né? Peraí que eles estão entrando. Ó, eles estão abrindo a porta a qualquer momento. Abriram a porta. Podem vir aqui, gente. Fiquem ali do ladinho deles pra gente dar um tchauzinho. Tem uma caneta? Sim. Uma caneta? Não, tô sem caneta. Tem caneta aí? Não? Eu ia até, em nome da agência, depois eu vou pedir que vocês Não, façam o registro aqui, né, nessa camisa nossa aqui, deixar isso é um momento especial para nós, né? E se vocês fizessem uma assinatura aqui Claro, da com agência, certeza. bem massa. Gente, que lindo! Muito obrigada por terem conversado com a gente. Agora a gente vai olhar para aquela câmera ali, ó, e vai todo mundo dar um tchauzinho e falar até a próxima. Até a próxima! Tchau, gente! Foi lindo! Obrigada, obrigada, obrigada.